A fé é crer no que não vemos. E o prêmio da fé é ver o que cremos. E o prêmio da fé é ver o que cremos. Christus vincit, Christus regna, Christus Christus impera. Na continuidade dos nossos vídeos sobre o Catecismo da Igreja Católica, nós vamos ver que Deus também vem ao encontro do homem pela transmissão da revelação divina. Onde mandar eu irei, Senhor, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Meus caríssimos e amados irmãos e irmãs, nós meditávamos na semana passada o homem que é capaz de Deus e Deus que vem ao encontro do homem. E nesta continuidade, nós vamos perceber de como Deus vem ao encontro do homem. Hoje, nesta continuidade, nós vamos ver que Deus também vem ao encontro do homem pela transmissão da revelação divina. Vamos voltar o que significa o termo e o conceito revelação. Revelação é o ato de tirar o véu. É como um objeto que está com um pano, com um véu, com um lenço em cima. Ele está escondido, ele está velado. Quando você tira o véu, ele é revelado. Então, a maior revelação que Deus tem para nós é o seu próprio Filho Jesus. A revelação, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas Deus se revela até nós também por uma transmissão que significa que Deus usa de meios para nos formar, para nos trazer o seu conhecimento. Então, é importante nós percebermos o quê? Que lá naquela primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, vai dizer que Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Isso Deus quer. Que verdade é esta? Esta verdade tem um nome. É Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E como essa transmissão começa? Vamos ser bem concretos. Primeiro, nós temos a tradição apostólica, que no nome já sabemos que está ligado com os apóstolos. Então, essa transmissão apostólica começa com a experiência que os apóstolos tiveram com Jesus Cristo. Ouvindo o Senhor, tendo experiências, sendo catequizados, sendo advertidos, bebendo da sabedoria de Deus. A sabedoria de Cristo, o Verbo encarnado. Essas experiências fizeram com que fosse, aos poucos, composto o que nós conhecemos como a pregação apostólica. Essas experiências foram sendo anunciadas, pregadas e levadas como esta boa nova, o Evangelho que chegou
até nós hoje. E esta pregação apostólica, ela se deu de duas formas. Primeira, de forma oral, passando de boca em boca, de pregação em pregação, de boa nova, para os ouvidos, a partir daquela primeira experiência inicial que os apóstolos tiveram com Jesus. E depois nós tivemos essa pregação apostólica com a transmissão escrita, que é a Sagrada Escritura, por obra do Espírito Santo. Homens que foram inspirados pelo Espírito Santo a redigirem essas grandes experiências. E aqui nós vemos os evangelistas que conviveram com o Senhor e que trouxeram essas experiências através da palavra de Deus. É interessante o que o filósofo Søren Kierkegaard vai dizer para nós, que a Bíblia é a carta de amor de Deus por nós. E esta pregação apostólica, de forma oral e escrita, ela continua na sucessão apostólica, que é aquilo que os apóstolos deixaram para os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. E que eles têm um encargo de transmitirem o que vem desde os apóstolos através do magistério da igreja. Então, um magistério, algo bem mais concreto. Mas qual é a tarefa do magistério? A tarefa do magistério é explicar a fé e interpretá-la sob a ação do Espírito Santo. Quem é o magistério? O magistério é formado pelos bispos em comunhão com o bispo de Roma, com o Papa. Interessante o que o Papa São João Paulo II vai dizer na sua encíclica sobre a catequese, Catequese Tradendi, vai dizer assim, que para ser verdadeira a oblação da fé, aqueles que se tornam discípulos de Cristo têm todo o direito de receber a palavra da fé, não mutilada, falsificada ou diminuída, mas sim integral e plena. Então, meus amados, vocês percebem a responsabilidade que tem o magistério da igreja, que é justamente formado pelos sucessores dos apóstolos, os bispos, em comunhão com o bispo de Roma, o Papa. Mas também é importante nós percebemos que há uma relação entre a tradição oral, vindo dos apóstolos, e a tradição escrita, que é a Sagrada Escritura. Esta união, esta comunhão recíproca está baseado e concretizado nesse único mistério revelado que é Cristo, que prometeu permanecer conosco até o fim dos tempos. E esta união nos propõe a, de forma clara, nós conhecermos a tradição oral e a tradição escrita pelo estudo. Nós estudamos as encíclicas, as exortações, as cartas, as bulas, os documentos da igreja. Mas, ao mesmo tempo, também somos convidados
a fazer a lexo divina, a fazermos a exegese bíblica, a termos em nosso lado comentaristas fiéis à igreja que nos ajudem a entender melhor a palavra de Deus. Mas diante disso nós temos algo também concreto, que é a interpretação de tudo isso, que é a interpretação do depósito da fé, o depósito fidem. O que seria o depósito fidem? É o depósito sagrado da fé, que está contida na tradição oral e na tradição escrita, confiada aos apóstolos, à igreja, confiada dos apóstolos, à nossa igreja, confiada aos pastores, os bispos, aos padres e em comunhão com o Santo Padre. Os bispos em comunhão com o Santo Padre, os padres em comunhão com seus bispos. Então, uma imagem muito simples para entender o depósito da fé. Imaginemos o depósito ou a despensa de nossa casa. Um lugar reservado onde vamos buscar o essencial que falta para a nossa alimentação, para a nossa subsistência, para a nossa nutrição. Então, assim também é o depósito da fé, onde possamos buscar o essencial, buscar aquilo que é importante para a nossa formação, para a nossa alimentação e para a nossa nutrição da fé. Então, o depósito fidem na pessoa daqueles que são responsáveis para interpretar as Sagradas Escrituras e a tradição oral, Papa, bispos e padres, eles têm esse ofício de interpretar, mas que entra justamente nesse magistério da Igreja, que é os bispos em comunhão com o Santo Padre, o Papa. Então, qual é a função do magistério? O magistério, ele define dogmas, ele define verdades de fé para que cremos. Permite a participação do povo no que nós chamamos o sensus fidei, a participação do censo dos fiéis nas verdades reveladas da Igreja. Mas também o magistério da Igreja ajuda aos fiéis crescerem, amadurecerem e compreenderem a fé através do estudo, através da oração e através da pregação. Então, meus amados, nós vemos a grandiosidade da nossa Igreja no que se refere à transmissão que vem lá dos apóstolos, pela tradição oral, a tradição escrita, pelas Sagradas Escrituras, a função do magistério da Igreja de interpretar, a relação entre essas duas tradições e esse depósito da fé que guarda os grandes tesouros da fé para que nós possamos lá ir buscar, ir reter, ir pegar o essencial para nutrir a nossa fé. E aqui eu termino com uma frase de Santo Agostinho. A fé é crer no que não vemos, e o prêmio da fé é ver o que cremos. Então, meus amados, muito obrigado pela sua participação, pela confiança e também por acreditar nesse projeto de formação do nosso catecismo na Igreja Católica. E logo estaremos também postando um novo vídeo na continuidade do nosso catecismo da Igreja Católica. Bom proveito com o tema de hoje e até a próxima semana. Deus te abençoe. Em nome do Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.